Então, pessoal, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é do manipulador esférico. Como é que é esse manipulador esférico? Ó, imagine aqui que eu tenho uma base que gira um manipulador polar. É bem parecido com isso. Então, esse meu manipulador, ele começa, digamos que ele começasse alinhado com o eixo X aqui, certo? E aí, essa base gira, e é um giro em torno do eixo Y, que faz com que o eixo X e o eixo Z girem. Aí é como se meu manipulador tivesse vindo para cá. E em seguida eu tenho uma rotação, é como se fosse uma rotação desse plano aqui, né, que não pega a vertical, pega só cortando a vertical. E em seguida eu tenho uma rotação no eixo Z, né? Então vou ter essa rotação no eixo Z, assim fica melhor de ver, que vai fazer com que meu eixo Z está no plano, vai fazer com que o meu manipulador saia do plano. Aqui a coordenada em Y dele, que é a vertical, ainda é zero. Com essa rotação do eixo Z, ele sai do plano e ele vem para cá, ele levanta e fica nessa configuração aqui. E além disso, eu tenho o meu L, que pode variar. Então, beleza? Deu para entender? Eu tenho primeira rotação, deixa eu até marcar aqui. A primeira rotação é em relação ao referencial y1, que é a rotação de θ, em relação ao referencial y, na verdade. E aí ele rotacionou, nisso ele girou o z para o z1, o x para o x1. E aí a segunda rotação é em torno do z1. Isso mesmo. Em torno do z1, que vai fazer com que uma rotação de φ, que vai tirar ele do plano, vai fazer esse mecanismo subir. Então seria a rotação normal que a gente teria no mecanismo polar. Beleza? Aquele mecanismo que eu já mostrei a vocês. E além disso, sim, e do Z1 vai ser igual ao Z2, o X1 vai passar para um X2, o Y1 para um Y2. Né? E além disso eu tenho o meu L, que vai fazer crescer esse mecanismo aqui dentro desse pistão. Beleza? Então, acho que eu vou mostrar no GeoGebra como é o funcionamento meio que simulação e ver se dá para vocês entenderem melhor. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais como é que se dá o funcionamento desse mecanismo. Ele tem, isso aqui é como se o mecanismo tivesse nas suas condições todas zeradas, com os ângulos todos zerados, né? Então ele tem uma rotação na base, que é a rotação desse ângulo θ aqui, ó, que vai fazer ele girar, mas ele não sai do plano, né? E aqui o x1, referencial móvel acompanhando. Esse x1 está aqui acompanhando. E ele tem uma segunda rotação que faz ele subir, se elevar verticalmente.
que aí vai me levar para o x2, para o referencial móvel 2. Além disso, o meu L pode diminuir ou aumentar. Aí essa figura tem ele nos três estados. Se eu zerar... Agora perceba o que acontece. O que eu disse. Perceba que se eu variar o φ, eu não produzo nenhuma alteração no referencial móvel x1. Esse vetor fica constante. Mas se eu variar o θ, percebam que o x2 se move também. Então, com isso é que eu consigo concluir que o referencial móvel 2 ele tem efeito dos dois ângulos, né? Tanto do θ como do φ. E por isso, quando eu for calcular a velocidade angular desse referencial, eu vou ter que considerar esses dois ângulos. Aqui também, se eu fechar ele todo, vocês vão ver que eu deixei de forma a destacar. Pronto, à medida que eu saio, esse seria meu, dá para ver uma barrinha aqui, meu vetor fechado, ele todo zerado, e aqui eu caminho no plano, aqui eu levanto, né? Se eu não mexer nesse θ, ele funciona como um mecanismo polar que a gente estudou em sala. Aqui ele caminha no plano, e aqui eu posso aumentar e diminuir o L. Ok? Espero que tenha dado para ajudar a entender o funcionamento do mecanismo. Então vamos lá. Eu tenho dois referenciais móveis. A primeira coisa a se notar aqui é que minhas duas rotações, uma é seguida da outra. Ou seja, se eu rotacionar em θ, eu vou estar girando esse x2 aqui. Então eu vou estar alterando o referencial móvel B2. Ou seja, o referencial móvel B2 ele vai depender do B1, ele vai ser construído a partir do B1. Mas, se eu mexer só em θ aqui, ou em φ aqui, eu não vou estar mexendo na base. Então já o contrário não é verdade. Então eu sei que essa primeira rotação, primeiro referencial, é o θ. Por isso que eu botei aqui o B1. E o segundo referencial é o φ. Porque nesse caso o φ já vai girar em torno do θ. E o próprio giro do θ vai alterar o vetor no referencial móvel dado pela essa rotação de φ, no referencial móvel B2. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai calcular a cinemática desse referencial, que seria a cinemática do ponto B. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que definir, nesse caso, são as rotações. A gente vai calcular a cinemática no referencial B2. Então, quais são as rotações que eu tenho? Eu tenho uma rotação de θ em relação ao eixo Y do inercial
E o que é que isso me dá? Vai me dar uma matriz de transformação que eu vou chamar de Tθ igual a cosseno de θ, 0, seno de θ, 0, 1, 0, menos seno de θ, 0, cosseno de θ, né? Onde esse Tθ me levaria do um vetor no inercial para, se eu aplicar o Tθ, eu iria terminar no vetor no B1, referencial móvel B1. E em termos de velocidade angular, o que é que eu tenho aqui? Θ em relação ao eixo y do inercial. Então eu vou ter um vetor θ ponto, que vai estar bem definido no inercial, e aí vai ter a sua componente y, θ ponto 0. Esse vetor, como liga o referencial inercial ao B1, ele termina sendo bem descrito nos dois. Então B1 θ ponto. E a minha segunda rotação é uma rotação de φ em relação ao eixo Z do referencial B1. Como a gente viu, né, uma rotação de θ termina ocasionando uma mudança em φ, porque φ rotaciona em relação ao eixo Z do referencial B1. Então, pode botar até o caso Z1 do referencial B1. Então, eu tenho φ em relação ao Z1 do referencial B1. Isso vai me dar uma matriz Tφ igual a... Opa, esse é o Tθ transposto. Aliás, opa, agora que eu estou vendo, esse aqui é mais e esse outro aqui é menos. E o Tφ vai ser cosseno de φ, seno de φ, 0, menos seno de φ, cosseno de φ, 0, 0, 0, 1. O que é que esse vetor vai me ligar? O que é que essa matriz vai me fazer? Então, se eu tenho essa minha matriz aplicada num vetor referencial móvel B1, eu vou levar esse vetor para o referencial móvel B2. E em termos da velocidade angular, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um φ, então, um vetor que eu vou chamar de um φ ponto, em relação ao eixo Z1 do referencial móvel B1. Então vai ser um B1 φ ponto igual a 0, 0 φ ponto, que vai ser igual
ao B2 φ ponto, porque ele faz essa ligação entre o B1 e o B2. Saindo das rotações, a gente pode ir ver a velocidade angular dos referenciais móveis. Então, velocidade angular dos referenciais móveis. Então, meu referencial B1, qual vai ser o meu ômega 1? Vou botar até I ômega 1, que vai ser o próprio I θ ponto. Por quê? Porque no meu referencial B1 eu só tenho a rotação θ ponto, né? E no caso, se eu fosse trabalhar no B1, então B1 ômega 1 seria o próprio B1 θ ponto, né? Que está aqui esse vetor, os dois são a mesma coisa. Aí eu venho para o meu referencial B2. Deixa eu botar aqui na outra página. Esse é um pouco mais complicado. Como eu vou trabalhar com esses vetores no referencial móvel, eu vou descrever ele só no B2. B2 ômega 2. O que é que vai ser o B2 ômega 2? Como eu disse, o referencial B2 ele tem uma componente óbvia de φ, mas ele também sofre a ação de θ. Então ele vai ser a soma dessas rotações. A rotação de θ no B2 mais uma rotação de φ no B2. Só que φ já é bem definido no B2, é 0,0 φ ponto, mas θ não é bem definido no B2. E aí eu tenho que transformar. E para transformar θ para o B2, eu vou usar a matriz aqui, Tφ, e aplicar no B1 θ ponto. Que aí o B1 θ ponto, eu sei que é 0,0 θ ponto. Mais o B2 φ ponto. Isso aqui vai me dar B2 ômega 2 igual Tφ é cosseno de φ, seno de φ 0, menos seno de φ, cosseno de φ 0, 0,01, aplicado ao θ ponto, que é 0, θ ponto 0, e esse outro aqui é 0, 0, φ ponto. Então, isso vai me dar aqui, vamos lá. Primeiro termo, θ ponto, seno de φ, θ ponto, cosseno de φ, e 0, mais
0,0 φ ponto. Então eu tenho finalmente o meu B2 ômega 2, que vai ser θ ponto seno de φ, θ ponto cosseno de φ e o φ ponto. Então, a outra coisa que eu calculo, que eu preciso, é a derivada do ômega 2, né? Então, vou colocar aqui a derivada do vetor velocidade angular. E qual vai ser a derivada do vetor velocidade angular? Né? O que eu preciso realmente para minha equação seria esse d asterisco dt de B2 ômega 2, que seria a derivada só das componentes. Mas eu vou mostrar que isso é igual a 1B2 ômega ponto 2, que é a derivada real. Vou botar isso até em outra letrinha para ficar como observação. Como o B2 ômega 2 é um vetor no referencial móvel, o que a gente faz para derivar um vetor no referencial móvel? Então, d sobre dt de B2 ômega 2, que é esse B2 que eu estou chamando B2 ômega ponto 2, vai ser igual a essa derivada das componentes de B2 ômega 2 mais um termo de compensação. E o que seria esse termo de compensação? É o vetor velocidade angular desse referencial móvel aqui, onde o vetor está. Então, o próprio B2 ômega 2 vetorial com um vetor, que é o próprio B2 ômega 2. E aí esse produto é obviamente zero. Então eu chego nessa igualdade aqui que eu falei. Então, para eu saber o B2 ômega ponto 2 ou essa derivada das componentes, o que eu preciso fazer é derivar pura e simplesmente. Então, qual é a derivada aqui? Desse primeiro, eu tenho dois componentes, a regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo, primeiro vezes a derivada do segundo. Seno de φ, eu fico com φ ponto cosseno de φ. Então, θ ponto, φ ponto, cosseno de φ. Tá? Deixa eu botar aqui, cosseno de φ. E aqui embaixo, θ2 pontos, cosseno de φ, mais a derivada do cosseno é menos seno, então vou botar um menos aqui, θ ponto,
φ ponto seno de φ. E aqui só tem um termo, fica φ dois pontos. Beleza?